Olá galera, no vídeo de hoje iremos falar sobre a ferramenta multímetro, O que é um multímetro? O multímetro é um dispositivo eletrônico utilizado para medir tensão, corrente e resistências em sistemas elétricos e eletrônicos. Ele pode ser analógico ou digital e é uma ferramenta muito utilizada por engenheiros, eletricistas, físicos e outros diversos profissionais da área de elétrica e eletrônica. Bom, como vocês sabem ou já ouviu falar, a ferramenta multímetro ela é utilizada bastante no dia a dia, por profissionais engenheiros, eletricistas, os próprios físicos e os profissionais aí da área automotiva, da elétrica residencial e até mesmo de quem trabalha com aparelhos eletrônicos e reparam placas eletrônicas. Bom, em relação aos tipos de multímetro, nós temos basicamente principais aí, nós temos três tipos de multímetro. É o multímetro analógico, que é um multímetro onde ele tem um visor com um ponteiro, onde que você consegue verificar a tensão e a corrente em sua escala móvel. Nós temos o multímetro digital, onde exibe os valores mais precisos na tela de LCD, informando as leituras mais precisas. E nós temos o multímetro de bancada, com mais recursos, mais resoluções para medidas mais precisas de componentes eletrônicos. Antes de manusear a ferramenta multímetro, devemos entender um pouco sobre a simbologia elétrica. Até mesmo porque você vai ter que ler o que o multímetro vem a nos indicar conforme as medições. Alguns símbolos eles já são tabelados e são de identificação internacional. Nós temos aqui nessa tabela referente simbologias mais utilizadas na medição com multímetro, que é esse triângulo com exclamação dentro, onde representa advertência. Nós temos a simbologia de uma linha contínua, com um tio em cima, onde que representa DC, corrente contínua, ou AC, corrente alternada. Temos a simbologia desse quadrado, com quadradinho menor dentro, equipamento protegido por dupla insolação. Nós temos a simbologia da bateria fraca. Nós temos a simbologia do aterramento. Nós temos esse tiãozinho separado, onde que representa a corrente alternada. E nós temos essa linha contínua com a linha ponteada abaixo, onde que representa o DC, corrente contínua. Nós temos a simbologia do diodo. Nós temos essa simbologia de um falante aqui, que representa teste de continuidade. As funções e medições básicas de um multímetro, As que são mais usadas comumente são medição de tensão, alternada ou contínua, a medição de corrente elétrica, a medição de resistência e a medição de continuidade elétrica e teste de diodo. Mas para que serve um multímetro? O multímetro é utilizado para diversas grandezas físicas em equipamentos e circuitos elétricos. Nós temos ele medindo tensão alternada, que é a tensão comumente encontrada em casas residenciais, 220, 110 volts, Nós temos também a aplicação do multímetro na área automotiva, medindo tensão contínua, e circuitos eletrônicos também, acaba utilizando aí muito a tensão contínua. Nós temos a aplicação do multímetro medindo o fluxo de corrente elétrica em um circuito. O multímetro, ele tem uma baixa tolerância a medidas de corrente acima de 10 A. Então é muito aconselhável utilizar alicates amperímetros para medidas de alta amperagem. Até mesmo porque o tipo de funcionamento dele, a corrente elétrica ela não necessita passar por dentro do circuito eletrônico do multímetro. Ela é medida através do campo elétrico que a corrente gera quando passa no condutor elétrico. Então é onde que o multímetro, alicate amperímetro aqui, ele acaba medindo, pegando essa corrente elétrica que o consumidor está utilizando da rede.
Também nós temos a aplicação do multímetro para medição de resistência elétrica, né? Então aí você vai conseguir medir resistores, a própria bobina, né, de um relé para ver se está em boas condições ou não. Nós temos a medida também de continuidade elétrica e o teste de diodo. Na continuidade elétrica, o importante de usar o multímetro é você averiguar se no percurso desse chicote elétrico, desse condutor elétrico, o fio não está quebrado ou rompido. Então imagine aí você fazer um teste com um fio ou com um cabeamento elétrico que está passando um conduíte ou mesmo um chicote elétrico, onde que você quer identificar se o condutor está rompido ou está em boas condições no sistema elétrico. Então você pode utilizar aí na escala de continuidade elétrica. E o teste de diodo para você verificar se o diodo está em boas condições no circuito elétrico ou eletrônico, né? Referente à descrição do multímetro, nós temos algumas observações importantes antes de iniciar a nossa utilização da ferramenta. Nessa tela aqui, nós temos a tela de LCD, onde que ela é mostrado as medições, as grandezas elétricas que você irá medir na ferramenta. Nós temos o HV, quer dizer alta tensão, na tela de LCD. Nós temos esse tracinho aqui, essa simbologia, onde que significa o negativo, de onde que você está medindo, às vezes está com a polaridade invertida, quer dizer polaridade invertida. Nós temos essa simbologia aqui da bateria fraca. Nós temos esses bornes aqui, 6, 5 e 4, onde que vamos conectar as pontas de prova. Nós temos o seletor, onde que vamos definir o que iremos medir, se é tensão alternada, tensão contínua, corrente alternada, corrente contínua, resistência ou a própria continuidade, ou mesmo teste de diodo. Como usar o multímetro? Primeiro, nós devemos identificar o que a gente deseja medir, se é uma tensão, se é uma corrente, se é uma resistência, se é um teste de continuidade ou um teste de diodo, né? Então, deveremos verificar no multímetro, no seu seletor, a informação que a gente deseja medir. Se é a tensão elétrica, se é a tensão alternada, se é a resistência, se é o teste de continuidade ou se é a corrente que você deseja medir ali no momento da medição. Depois, conecte as pontas de prova no multímetro aos terminais corretos do componente ou circuito a ser testado. Então aqui você vai pegar as pontas de prova do multímetro, aquela que vem junto, que é o cabo vermelho e o cabo preto. Você vai ligar a ponta de prova preta nesse borne aqui, que é a parte negativa do multímetro. A outra ponta de prova você vai ligar aqui nesse borne aqui para medida de tensão alternada, contínua, resistência, teste de diodo, teste de continuidade e pequena faixa de corrente, que vai até 200 mA. Correntes até 10 A, você vai colocar a ponta de prova negativa, você vai continuar a colocar aqui para medidas de até 10 A. E a ponta de prova positiva você vai colocar aqui, lembrando que é medidas de corrente de até no máximo 10 A, beleza? E irá efetuar a medida, se é tensão, se é uma corrente que você vai medir, se é uma resistência, você vai efetuar as medidas e vai observar na telinha de LCD do multímetro os valores que vão estar representados no momento da medição na ferramenta, que é nessa telinha aqui, vai apresentar os valores que você está querendo medir, vai aparecer aqui a medição, sendo ela corrente, tensão, resistência. Então ela vai ser representado aqui nessa telinha do multímetro.
Precauções de segurança antes de utilizar o multímetro. Desligue a alimentação elétrica. Lógico, pessoal, se você vai medir em um circuito, onde que você vai verificar continuidade, resistência, para evitar acidente ou algo do tipo, o recomendável é desligar o circuito elétrico para você fazer uma medição correta e segura. Certifique-se da categoria de segurança. Utilize multímetros com classificação de segurança adequada para as condições de teste que serão empregados. Então, sempre é recomendável ler o manual do multímetro para verificar se a aplicação que você deseja fazer se está de acordo com a segurança requerida no sistema elétrico. Proteja-se com equipamento de segurança. Sempre é aconselhável utilizar os EPIs. Alguns exemplos de aplicação dos multímetros são em testes de baterias automotivas, são em verificação de circuitos elétricos de equipamentos eletrônicos, análise de sistema de alimentação. Por exemplo, você quer verificar se a tensão elétrica está saindo na tomada antes de ligar um componente elétrico. Então você vai pegar lá o multímetro, as pontas de prova e vai fazer o teste na tomada para verificar se lá está chegando tensão e qual é a tensão que está saindo naquela tomada, se é 220, se é 110, então você vai conseguir verificar antes de ligar o equipamento, até mesmo para evitar que você danifique aí o seu equipamento. Algumas dicas, Realize a calibração do multímetro periodicamente para garantir as medições. Então, normalmente uma calibração de multímetro a cada 2 anos, se você utiliza de uma forma bastante precisa e você utiliza de uma forma profissional, é importante estar sempre garantindo que a precisão do equipamento está de acordo aí com as normas técnicas, Utilize a função de continuidade para verificar as conexões elétricas e identificar falhas. Terceiro, explore as funções avançadas do multímetro para testes mais complexos, como diodo e transistores. Então, o multímetro, além de ele fazer todas as medições básicas existentes e que nós utilizamos no dia a dia, ele também mede medidas mais complexas, como propriamente dito, diodos. Então, às vezes você está averiguando uma placa eletrônica, um circuito eletrônico, onde que existe um diodo lá e que você quer verificar se aquele diodo ele está em bom funcionamento. Então, o multímetro é essa ferramenta que consegue também apoiar os técnicos nessas medições. Conclusão e recursos adicionais. Domine as funções básicas, tensão, corrente, resistência, continuidade, que são os que mais a gente utiliza no dia a dia. Explore recursos adicionais, como teste de diodo, teste de transistores. Utilize a ferramenta não só para medidas básicas, mas também para medidas mais complexas. Utilize recursos online, ou seja, vá em busca de conhecimento, lê tutoriais, lê manuais, lê informativo técnicos para você utilizar essa ferramenta de uma forma mais correta possível, onde que não vai interpretar medidas erradas e você vai saber dar um respaldo técnico se algo está funcionando corretamente ou não. Então é isso aí, galera. Se inscreva no meu canal.